neste templo, nesta igreja, para ministrar a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que sempre me acompanha, os obreiros que aqui estão comigo, lá do campo de Jejuí. Agradeço a Deus, pastor Jadalias, que veio o convite, e ao pastor Raimundo, que é o nosso presidente, pela confiabilidade de nos permitir pregar em uma igreja tão equilibrada, uma igreja tão habilitada, uma igreja que tem os ensinamentos da Bíblia Sagrada, a sã doutrina. A igreja de Lago da Pedra tem conservado a sã doutrina. A gente fica feliz por Deus proporcionar o privilégio de estar aqui nesse púlpito. Deus continue abençoando grandemente. Parabenizar todos os vocais que fizeram festa, o fardamento, que Deus possa continuar abençoando grandemente. Parabenizar a Secretaria de Missões aqui de Lago da Pedra, o relatório aí que o nosso coordenador apresentou. Graças a Deus, muita coisa boa, salvação de almas, que é o melhor. Deus continue abençoando grandemente. Amados irmãos, vamos para a Bíblia Sagrada, aqui dentro do tempo determinado pelo nosso presidente. E pode ficar tranquilo que eu não vou passar não. Glória a Deus. Pois bem, 1 Coríntios capítulo de número 9, o versículo de número 16. Apenas final do versículo para meditarmos em nome de Jesus Cristo. Se o Deus do céu confiar a inspiração e a revelação da palavra, mais uma vez, estamos nos colocando à disposição do nosso Deus. Diz assim: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Palavras do apóstolo Paulo. Mas irmãos, a gente fala muito de vocação para a missão. Agora, antes de vocação, precisa ter sentimento, porque vocação está dentro do sentimento. Então você quer fazer missões, primeiro tenha sentimento, depois desenvolve a vocação. A vocação está dentro do sentimento. Se não tiver sentimento, não vai desenvolver a vocação. Mas se tiver o sentimento, você vai desenvolver a vocação para fazer missões. A igreja está precisando viver um grande momento missionário. A igreja mundial está precisando viver um grande momento missionário. E isso é vital. Aleluia. É vital para a igreja fazer missões. E essa grandiosa responsabilidade, que é a obra missionária, ela está em nossas mãos. Está em suas mãos. Se nós formos ver João capítulo 21 e versículo 20, Jesus disse o seguinte: eu vos envio assim como o Pai me enviou. E como foi que Deus enviou Jesus? Se nós formos aqui listar como Deus enviou Jesus, teríamos que pegar de Gênesis para cá. Mas vamos ficar só com esse texto e vamos usar a seguinte forma: Deus enviou Jesus com autoridade. Autoridade. E se Jesus está dizendo para mim e para você que Ele nos enviou assim como Deus enviou Ele, então Jesus também nos enviou com autoridade. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? A Bíblia ensina sobre isto. Queremos nesta oportunidade trazer alguns aspectos divinos e humanos relacionados à missão, relacionado ao missionário, relacionado àquele que contribui, relacionado àquele que ora, relacionado àquele que vai ao campo. Vamos ver alguns aspectos divinos e humanos. Primeiro aspecto que nós colocamos aqui: precisamos fazer pelo Espírito do amor. Espírito do amor. Partindo deste prisma, você vai desenvolver missão com grandeza. Bendito seja o nome do Senhor. E os frutos vão fruir. Vão fruir pelo fruto do amor.
2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder e de amor. Bendito seja o nome de Deus. De poder e de amor. Foi o que Deus nos deu e já está em nossas mãos. Ele nos deu. O que é que precisa fazer agora? Vamos usá-los. Vamos usar nesse foco, na missão, porque essa é a razão principal de estarmos pregando o Evangelho, é missões. Para quê? Para ganhar almas para o reino de Deus. Este é o foco, este é o âmago do Evangelho, é ganhar alma. É muito bonito, cura divina, é bonito, aleijado andar, cego ver, é bonito. Milagres, causas impossíveis sendo resolvidas pelo poder do nome de Jesus, é muito lindo. Mas o âmago é ganhar almas para o reino de Deus. O âmago do Evangelho é ver uma pessoa curvar-se e aceitar Jesus como Salvador. E eu preciso ir pelo Espírito do amor. Eu tenho que partir daqui. Também nós precisamos estar ou ir pelo Espírito de sacrifício. Sacrifício. Quem coopera faz sacrifício, quem ora faz sacrifício, quem vai faz sacrifício, quem evangeliza em presídio faz sacrifício, em hospital. Aonde você está pregando o Evangelho, evangelizando a respeito da salvação. Vale enfatizar aqui, Evangelho da salvação. Não é o Evangelho visto por aí, de facilidade, de coisa boa. Não que o Evangelho não seja bom, mas nós temos um Evangelho aí que está alheio à Bíblia, não se encaixa com a Bíblia. Mas quando você se dispõe com o Espírito de amor, o Espírito de sacrifício, para pregar o verdadeiro Evangelho, oh aleluia, vai fluir, aleluia, a bem da obra de Deus aqui na terra. Salmo 51, versículo 17, nós encontramos o Espírito de humildade. Quem se sacrifica faz humildade. Quem se sacrifica se torna humilde. Porque todo sacrifício tem custo. Aí nós vamos listar o quê? Tempo. Você vai disponibilizar tempo. Você vai deixar as suas vontades, fazer a vontade de Deus. Foi isto que Jesus fez. Deixou a vontade dele para fazer a vontade de Deus. Isto é sacrifício, mas é moldado na humildade. E quando eu estou dizendo moldado na humildade, eu estou dizendo que é para entregar a honra e a glória a Deus. Eu estou aqui por causa dele, eu estou evangelizando por causa dele, eu estou pregando por causa dele. Se não vier de lá, não podemos fazer nada. Isto é o que reflete a humildade na obra missionária. Aleluia! Um espírito de sacrifício. Mas também nós podemos ver aqui pelo espírito do poder. Jesus, quando está dando as suas últimas palavras, aí nós vamos encontrar em Atos capítulo 1, ele vai começar a falar. Alguns vão perguntar: é a hora, é tempo? Ele vai dizer que não, isso é reservado para o Pai. Mas quando eu digo pelo espírito de poder, aí nós vamos chegar em Atos 1, versículo 8. Jesus percebe uma situação ali, que ele precisa agora aplicar esta promessa, porque ele, no final do versículo, ele vai nos taxar de testemunhas. Ele vai dizer: olha, não saiam de Jerusalém, não saiam da minha presença, permaneçam na minha presença, até que do alto desça a virtude do Espírito sobre vocês. Em Samaria, Judeia, Jerusalém, em Lago da Pedra, até os confins da terra. Aí vocês serão minhas testemunhas. E qual é a função da testemunha de Jesus? É falar a respeito dele, é pregar o que ele ensinou, é ficar dentro da palavra, aleluia, o evangelho que ele pregou. Essa é a característica da testemunha de Jesus. Quantos podem glorificar o nome de Deus nesta noite? Pelo
poder de Deus que se aperfeiçoa em nós. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas aqui não é, nesse contexto, não é a fraqueza de estar mole, não é a fraqueza de estar dentro de uma provação, não é a fraqueza de estar dentro até de uma perturbação, não. Aqui se aperfeiçoa na fraqueza, é quando eu vou partir para a oração, para o sacrifício, quando eu vou buscar o poder de Deus. Quantas vezes nós somos intimados pelo Espírito Santo de Deus, a ir evangelizar, a ir pregar, e quantas vezes nós somos convocados pela liderança, para um evangelismo, para sair de casa em casa, para entregar uma palavra de salvação ao pecador que está ali carente, esperando. Quantas vezes nós estamos viajando em um ônibus, sentado ao lado de pessoas que não são crentes, e elas se dispõem a puxar todo tipo de assunto, e a gente viaja 6, 5 horas ao lado daquela pessoa, e ela puxando assuntos, e a gente vai só concordando, é assim mesmo, é verdade, e a gente não abre a boca para dizer: cale um pouquinho, que eu tenho algo para falar de você, para você. Eu quero falar de Jesus de Nazaré. Você falou até agora, mas eu quero agora que você disponibilize tempo para que eu venha falar do amor de Deus por você. Oh, aleluia! Bendito seja o nome de Deus. Mas o poder de Deus vai se aperfeiçoando. Há pessoas que dizem: eu não vou porque eu não tenho coragem, eu não vou porque eu me sinto fraco, eu não vou porque eu me sinto sem estudo, eu me sinto aqui sem estudo, eu não sei ler. Mas se nós formos olhar por outro lado, aperfeiçoamento do poder de Deus na vida dessa pessoa, ela vai romper essas barreiras. Mas deixa ele lá, e aquele que sabe ler, aquele que tem condição, aquele que está prosperando na vida, aquele que tem a instrumentalidade de Deus para pregar, para falar, tem o dom, e não está indo fazer aquilo para o qual ele foi intimado ou convocado pelo Senhor Deus. Para tanto, aprenda hoje em nome de Jesus Cristo. Se está se sentindo assim, receba o poder de Deus nesta noite para te aperfeiçoar, para te adestrar, aleluia, para que você adquira mais habilidade para estar fazendo missões a tempo e a fora de tempo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Deus de Israel? Eu conheci um cidadão em Chapadinha, irmão Francisco Albino, não sabia ler, mas sabia fazer missões como ninguém, aleluia. Quando ele pregava a sua bicicleta para evangelizar, ele chamava uma das filhas: minha filha, diz aí na Bíblia onde está escrito versículo tal, tal. Aí ele decorava. Quando ele chegava na casa da pessoa: na Bíblia está escrito assim, assim, já em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal. E ganhou muitas almas para Jesus ali no campo de Chapadinha. E o pastor Elia percebeu e colocou ele em áreas para levantar congregações. Chamou ele em um bairro e disse: irmão Francisco, vai para o bairro Vitória, evangelize lá, faça missão lá. Quando tiver 30 crentes, eu vou conseguir o terreno e fazer uma igreja. E ele foi: é para me fazer isso, meu pastor? É. E foi de bicicleta, e foi fazer, e trabalhou. Com 2 meses ele chegou lá: pastor, vamos procurar o terreno. Pastor, mas irmão Francisco, já tem 30 crentes, já tem 50, bendito seja o nome. Não sabia ler, oh aleluia, mas sabia falar do amor de Deus. Colocou ele como dirigente da congregação. E agora como é que vai pregar, que não sabe ler? Mas eu preciso pregar. Minha filha, hoje eu quero falar sobre doutrina. Procura um versículo aí, me diz o livro direitinho. E ele decorava, abria a Bíblia: meus irmãos, eu quero ler no capítulo tal do livro tal, versículo tal. E dizia o versículo, recitava o versículo e entregava a palavra de ensino. Bendito seja o nome de Deus. Um evangelista sem título, mas cumpriu a missão de um evangelista naquele campo, aleluia. 150 quilômetros de bicicleta, oh
Oh, aleluia! Pelo poder do amor, pelo poder do Espírito, bendito seja o nome de Deus, pelo Espírito do sacrifício. Quantos podem glorificar o nome de Deus? Aleluia! Mas também nós precisamos ir ainda no aspecto divino, pela visão da vitória que sempre acompanha o Evangelho. Oh, aleluia! Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, precisamos ter a visão da vitória. Oh, aleluia! Porque a vitória sempre acompanha o Evangelho de Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Deus. Jesus despachou 70 de 2 em 2. Eu vou dar autoridade para vocês. Vão lá, vão pregar, vai falar. Prega, vai o Evangelho de 2 em 2, aldeias, e eles foram, mas eles se preocuparam muitos só com os milagres terrenos, e quando eles voltam alegres, eufóricos, Jesus, isso aqui funciona mesmo, teu nome funciona. O que aconteceu? Aleijado andou, cego viu, mas parece que Jesus, não está na Bíblia, mas parece que Jesus perguntou: quantas almas? Ganhar alguma alma? E eles pulando, funciona, o demônio fugiu, ei, o aleijado andou, mas ganhar alguma alma? Aí Jesus: não fiqueis alegres só por isto, eu já ganhei vocês para o céu. Fique alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida. O que Jesus está dizendo? Vocês não me deram o relatório que oraram por ninguém. Não tem alegria maior do que o nome está escrito no livro da vida. E há muitos aí que estão precisando que o nome seja escrito no livro da vida. Quem tem que ir lá? Eu e você. A igreja, aleluia, que recebeu a autoridade dele, que é o dono da igreja. Quantos podem glorificar o nome de Deus? Oh, aleluia! Bendito seja Deus. Daremos alguns aspectos humanos para encaixarmos aqui o horário. Convicção da chamada, aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Por meio de uma profunda convicção. Paulo vai falar isso, é convicção da chamada. Se você já teve sentimento, desenvolveu a vocação, foi chamado. Se não foi chamado com convicção, crie ela agora. Crie essa convicção dentro de você. Foi chamado ao diaconado, fui, mas não tem ainda essa convicção, pois desenvolva. E isso deve ser profundo. Oh, aleluia! Deve invadir todo o nosso ser. Por isso que falei de sacrifício, porque precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos, do eu, do egocentrismo, e ter uma profundidade de convicção da chamada para a qual fomos constituídos por Deus. Se Deus te viu, o pastor também te viu. Se Deus te vê, o pastor também vai te ver. Aleluia! Mas você precisa ter essa profunda convicção, esse sentimento de ganhar almas para Deus. Oh, aleluia! Eu estava em casa ali no Jejuí, os irmãos conhecem. E quando foi assim umas 9 horas da noite, chegou o filho de um cidadão e disse: você precisa ir lá em casa agora, urgente. Pai da irmã, esqueci o nome dele. O pai da irmã lá, irmão Paulo, da mãe da Ana Clara, pai dela, ele que andava bem ligeirinho, seu Manel. Você precisa ir lá agora. Até umas 10 horas da noite. Eu corri lá, não quero. E ele me chamou no quarto: pastor, eu preciso me reconciliar. Mãe, todo mundo saiu do quarto. Aí todo mundo saiu. O cara estava para morrer. Aí confessou. Aí oramos por ele. Ele chorou. Aleluia. Chorou muito. E fui para casa. E quando demorou pouco, no dia chegou. O irmão Manel partiu. Aleluia. Eu disse: meu Deus, se eu não tivesse ido. Se eu não tivesse ido, meu Deus, o que seria de mim lá no tribunal? Na hora que abrisse os livros, se eu não tivesse ido, pastor Gedali. E aquilo foi profundo na minha vida. Então a gente precisa trabalhar
Essa convicção não pode ser superficial, não. Ela tem que ser profunda, aleluia. Eu vou deixar aqui e vou acudir aquela alma lá. Bendito seja o nome do Deus de Israel. Outro aspecto humano é ter um espírito ensinável, apto para receber os ensinamentos do Espírito Santo. Salmo 25, versículo 4 e 5. Espírito ensinável. Tem gente que não tem missionário que não tem diácono que não tem auxiliar que não tem espírito ensinável. Mas precisa ter um espírito ensinável, porque tem autoridade sobre você que precisa lhe ensinar. Ah, mas eu sou teólogo, eu já fiz mestrado nisso, naquilo. Mas tu não sabe o que ele sabe, tu não viveu o que ele viveu, tu não tem a experiência que ele teve. O diploma não vai te dar isso. Você precisa descer e ter um espírito ensinável. Bendito seja o nome de Deus. Isso é aspecto humano, isso depende de você. Oh, aleluia. Trabalhei na igreja, cheguei porque cadê teu marido? O pastor disse que não vem para a escola dominical porque esse assunto ele já sabe tudo. Eu vou pegar ele no outro mês. Peguei o roteiro, coloquei ele para pregar um dia de domingo, deu tema. Aí ele foi lá e aí quando ele chegou, na hora que ele terminou, eu peguei o microfone. Irmão, você não disse nada do tema. Você precisa vir para a escola bíblica dominical, que você ainda não sabe de nada. Espírito ensinável, o que está faltando é isto. E a maior referência desta igreja para ensinar está aqui sentado. Não é no YouTube, é aqui. Essa é a referência. Então crie dentro de você um espírito ensinável. Peça a Deus. Faça a oração de Davi. Cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Bendito seja o nome de Deus. Quantos querem um espírito ensinável da parte de Deus nesta noite? Levante a sua mão em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba um espírito ensinável. Oh, aleluia. Se disponha na EBD, culto de ensino, estudo bíblico. É ali que você aprende. Oh, aleluia. Outro aspecto humano, integridade notória vista pela igreja e pelo mundo. Integridade notória vista pela igreja e vista pelo mundo. Paulo se colocou nessa situação, segundo Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3. Nossa vida deve ser como uma carta aberta, lida, escrita e lida por todos. É escrita e lida. Tem alguém escrevendo. Tem alguém escrevendo, você está escrevendo. Mas se preocupe com uma coisa, alguém vai ler. Alguém vai ler o que você está escrevendo. Tem alguém olhando. Tem alguém te enxergando, tem alguém te acompanhando, o que você está escrevendo na trajetória de sua vida, e um dia vai ter que ser lido. Bendito seja o nome do Deus de Israel. Escreva certo. Esse ditado que Deus escreve certo por linha torta, isso não existe. Deus escreve certo por linhas certas. Oh, aleluia. Você está escrevendo, mas alguém vai ler. Hoje ou amanhã, alguém vai ler. Bendito seja o nome do Deus de Israel. Quantos concordam com esta palavra? Glorifique e exalte o nome do Senhor. Escute, outro aspecto humano, paixão cuidadora pelas almas, aleluia. Mateus 28, 19. Ide, portanto, e fazei discípulos. Paixão cuidadora pelas almas. Quantos ainda sentem isto? Paixão cuidadora pelas almas. O que a gente vê por aí, se criou agora aí uma filosofia, aponta para uma pessoa, um filho, ou um marido, ou uma esposa que está ali meio desmantelado. E quando a gente chega, que começa a falar, que aponta, vai dizer assim: é só Jesus na causa. E tu? Só
só Jesus na causa. E tu? Ele disse, o Santo Filho de Deus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Oh, aleluia, bendito seja o nome de Deus. Há pessoas que estão desistindo tão rápido, desiste de filho, desiste de esposa, desiste do esposo, desiste tão rápido, dá tempo da própria família, já está desistindo, porque se criou este lema: só Jesus na causa, já entreguei, não vou mais nem dizer nada. Não, não é assim. Precisamos ir e fazer discípulos, não podemos desistir, e devemos partir do prisma que é a nossa família, e daí vamos alcançar outros. Não desista, não desista, continue. Evangelizei uma pessoa 5 anos, 5 anos evangelizando uma pessoa. Tinha um supermercado perto lá de casa, eu todo dia fazia compra lá, e eu ia para o caixa dessa pessoa e evangelho, não quero, e evangelho, 5 anos, fui dirigir uma congregação, pastor, no bairro dela, de repente ela está no culto, um dia de domingo, eu fiquei olhando, é a senhora lá do supermercado, fizemos o apelo, ela chegou bem na frente do púlpito, que a senhora, eu disse assim para ela, o que a senhora quer? Ela disse: chegou o dia, hoje eu vim aceitar Jesus como Salvador, e está crente lá, dando os frutos para a honra e glória do nome de Jesus. Não desista. 10 anos, 50 anos, não desista. Continue orando, continue pelo sacrifício, continue pelo Espírito do amor. Não desista, nós precisamos cumprir isso aqui. Outro aspecto: disposição pelo reino. Disposição pelo reino de Deus. É porque muitos não sabem, ou sabem e esquecem que tudo que fazemos na obra de Deus aqui reflete no seu reino espiritual. Então precisamos ter disposição pelo reino. Oh, aleluia. Mateus 3,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Disposição pelo reino. Precisamos que isso seja prioridade em nossa vida. Pastor, eu trabalho muito, eu tenho meu trabalho, eu preciso trabalhar. Precisa, você precisa trabalhar, mas você tem tempo também. Pastor, eu não posso ir, mas eu posso cooperar. Pastor, eu não posso cooperar, mas eu posso orar. E tudo isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, é paz, é gozo. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Isso nos encoraja a permanecer firme e nos dedicarmos ao trabalho do Senhor. Ter coragem para se dedicar ao trabalho de Deus. O trabalho de Deus. O trabalho de Deus tem muitas etapas. E tem etapas que não são fáceis de você estar lá. Não são fáceis. Não é fácil para quem vai, não é fácil para quem vai ensinar. São etapas difíceis. Quer ver uma coisa? Estudo bíblico. Está cheio de pastores. Como é estudo bíblico lá na congregação? Dá-se um bocado de gente mesmo para quando você leva um cantor? Será-se dada? Lota mesmo um estudo bíblico assim, de domingo, das 3 até as 5 da tarde. E quando vem, aí não vem para o culto porque disse que estava no estudo. Aí não deu tempo de vir para o culto. Aí os pastores não estão mais nem fazendo estudo, que é para poder ter muita gente no culto. Oh, glória a Deus. Meu Deus do céu. Precisamos ter prioridade. Precisamos colocar o reino de Deus nisso. Se nós fugirmos dessa máxima aqui, fica difícil. Mas nós não vamos fugir. Não, de jeito nenhum. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Esse versículo aqui é a segurança da autoridade que Deus nos deu. É este versículo. Esse aqui é que guarda a autoridade.
Deus nos enviou com a mesma autoridade, Jesus nos enviou como o Pai enviou, então foi com autoridade, e esse texto aqui ele guarda a autoridade. Quando a gente se depara em coisas difíceis, muito difícil, a gente se lembra que as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa igreja, contra a igreja de Deus. Quando eu estava no campo missionário, cheguei num povoado que era 3 famílias, todas 3 católicas, todas 3 tinham padre. Eu estava evangelizando à tarde, naquele tempo o Francisco não pagava ainda os missionários, agora ele paga. A gente tinha que trabalhar e fazer missão mesmo, do mesmo jeito. Eu estava lá, parei, tinha uma cerca assim, e tinha um senhor amolando um facão. Eu falei, boa tarde, senhor. Aí ele só levantou a cabeça. Eu disse, eu estou aqui hoje nesse povoado, fazendo um trabalho de evangelização. Eu sou crente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ah, meu amigo, quando eu disse isso, aí o facão grosou na pedra, foi com vontade. Cheguei, ele mordia o beiço. E eu disse, eu quero falar de Jesus para você. E olhando para a estrada. Se ele levantar, dá de eu chegar até naquela outra casa. Passei 5 minutos falando de Jesus para ele. E ele grosando, não deu uma palavra. E eu saí, cheguei em outra casa, entrei, pedi permissão. Quando eu disse que queria falar de Jesus, a mulher disse, fale de Jesus, não fale dos meus santos. Aí o quadrado da casa cheio de santos. Aí comecei a falar da cruz de Jesus. De repente saiu o esposo dela sem camisa, cara ruim, sentou. Aí eu já estava mesmo com vontade de sair. Quando ele sentou, fiz o convite, ninguém aceitou Jesus. Eu fui saindo, estava bem no quintal assim, ei moço, eu disse, vixe, não é agora. Quando eu virei, ele disse, você quer chupar laranja? Ué? Eu disse, traz. Botou uma baciona de laranja, terminamos lá chupando laranja. Mas isso é prioridade, isso tem que fazer, é sacrifício. É sacrifício, é disposição pelo reino. Precisamos ter essa disposição. Outro aspecto, visão pelo céu. Oh, aleluia. Dá de graça o que de graça tu já recebeu. Isso é a visão do céu. É dar de graça o que de graça nós já recebemos. Paulo tem essa visão. Eu vou dar de graça aquilo que de graça eu recebi da parte de Deus. Isto é visão pelo céu. Bendito seja o nome do Deus de Israel que está aqui nesta noite. E nós precisamos recuperar esta visão pelo céu. Eu preciso de mais companheiros para o céu. Aleluia. Uma certa jovem chegou para um pastor e disse, pastor, eu quero evangelizar na África. Como é o nome da rua que tu mora? Rua da Alegria. Quantas casas tem na tua rua? Não sei, nunca conferi. Tu já evangelizou o teu vizinho da esquerda? Não. O da direita? Não. De frente da tua casa, tu já evangelizou ele? Não. Então tu nunca vai para a África, porque tu não tem visão do céu. Tu nunca evangelizou nem a tua rua. Como é que tu vai evangelizar na África? Deus não trabalha assim. Bendito seja o nome de Deus. Dai de graça aquilo que de graça tu recebeste. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 14. O número dos filhos de Abraão é como a areia e as estrelas no céu. Aleluia. Então vamos buscar mais um. Aleluia, essa multidão aqui tomando compromisso, baseado nesses textos, colocar no coração, eu vou buscar mais um, aleluia, eu vou trazer um em 2026, pastor Raimundo vai ter que construir outro templo aqui ao lado, oh aleluia, aleluia, isto é visão pelo céu, é ir atrás de mais uma alma, louvado seja o bendito nome do Deus de Israel. Quantos pode glorificar o nome de Deus? Agora escute uma coisa, tudo é feito pela ação da graça divina de Deus, tudo isso é feito pela ação da graça divina de Deus, que está na minha vida e que está na tua vida, oh aleluia, orar, cooperar e ir ao campo, tudo é necessário, porque somos cônscios de que os gentios não conhecem a Deus. Agora escute um agravante maior. Quando o evangelho inicia, século I,
Século 2, século 3, século 2, a igreja se corrompe. Século 3, aí eles ainda tinham entendimento que os gentios não conheciam a Deus. Aí nós vamos caminhando e a igreja vai crescendo, a igreja vai crescendo. Aí hoje quando você vai notar, escute uma coisa, não fique tão assim com o que eu vou dizer, mas absorva isso com sabedoria. O gentio não conhece a Deus, mas nós temos hoje dentro das igrejas crentes que não conhecem a Deus. Ele está ali num Deus superficial, pautado num Deus superficial. Deus quer algo maior com você, oh aleluia. Ele quer que você se aprofunde no conhecimento dele. A Escritura diz que nós precisamos continuar, prosseguir conhecendo a Deus, ou seja, Ele é infinito. Querer entender que Deus é infinito é entender, é querer entender a mente dEle. Nunca vamos entender a mente de Deus, mas nós vamos prosseguir conhecendo a Deus. Quantos podem glorificar o nome de Deus nesta noite? Essas características devem ser, aleluia, uma compulsão, aleluia, uma inspiração interna, aleluia, uma inspiração interna. Ela precisa acontecer no meu interior. Quantos podem dar glória a Deus? Oh aleluia. Com uma ação plena dirigida pelo Espírito Santo, podemos fazer muitas coisas. Com uma ação plena dirigida pelo Espírito Santo, nós podemos fazer muitas coisas. Ou então podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Precisamos, motivados por esta visão missionária, ensinar os membros das nossas igrejas que chegou o tempo em que Deus deseja mobilizar a todos. O desejo de Deus é mobilizar a todos. Todos foram convocados para o ID. Todos foram convocados para o ID. Esse é o desejo de Deus. E como eu disse no início, a igreja precisa de um grande momento missionário. Você pode ficar em pé só enquanto eu faço uma oração? Fica em pé em nome de Jesus Cristo. A igreja precisa deste momento missionário, e para isso Deus quer mobilizar a todos os membros. Deus quer mobilizar para este movimento missionário. Quantos podem glorificar o nome de Deus? Eterno Deus, poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, Pai querido e Pai santo, estamos diante aqui, ó Deus, da Tua presença. É a Tua noiva, é o Teu povo, foi comprado, lavado pelo Teu sangue. Deus de infinita bondade, nós precisamos da Tua divina graça em nossa vida, ó Pai, para crescermos, ó Deus, na área missionária. Pai querido e Pai santo, que o Senhor possa criar em nós hoje um espírito, ó Deus, ensinável, que a gente possa sair daqui, ó Deus, recuperado, restaurado pelo poder da Tua palavra, pela Tua graça. Há pessoas aqui, ó Deus, que tem o sentimento de fazer missão, Pai querido, Deus, que possa aprofundar esse sentimento e a vocação ser desenvolvida com uma profundidade, ó Pai, para abalar esta cidade, para abalar a sua família, para abalar a sua rua, para abalar o seu bairro. Deus de todo poder e toda glória, enche-nos da Tua divina graça, pois só através dela, ó Pai, nós vamos, ó Deus, fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Podem tomar assento, muito obrigado.